10 dias de louvor e adoração ao nosso Pai. Aleluias! Eu vou repetir mais uma vez. 10 dias de adoração e louvor ao nosso Pai. 10 dias, já temos testemunhos, já temos milagres. Mas temos o melhor, a presença dEle neste lugar. Você pode dizer ao Senhor: Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar. Entrega a Ele agora todo o seu coração. Oh, meu Pai, toca em nós, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Obrigada, meu Pai. Estamos aqui mais uma vez, no 10º dia, com a Tua presença. Com o 10º dia, com seus milagres, meu Pai. Opera mais uma vez nessa noite. Ah, meu Pai, nós ensinamos por Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, seja vontade no nosso meio, ó Pai. Como na outra vez eu falei, você entrou por essas portas, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, começa a imaginar você entrando aqui na casa do teu Pai, e Ele abrindo as portas para você. Aleluias. Que se abre o céu nessa noite, que a sua adoração possa chegar ao trono. Oh, que a sua adoração possa chegar ao trono. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Coloca o seu coração agora. Abra o seu coração agora, porque o Espírito Santo já se encontra aqui. Começa a glorificar, começa a agradecer a Ele. Começa a dizer: obrigada, Jesus, estou mais uma vez na sua casa. Obrigada, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Labachurianda, labachandarabás. Glorifique, glorifique. Glorifique, glorifique. O Senhor já se encontra aqui. Sinta o cheiro suave da sua presença. Você possa sentir o cheiro suave da sua presença. Possa sentir o abraço do Espírito Santo agora. Sinta o abraço, sinta o toque. Sinta o toque. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes? Dá um glória bem alto para o Senhor Jesus. Amém. Você pode, coloque-se sobre os seus joelhos. Vamos interceder ao Senhor, clamar ao Senhor nesta hora. Aleluia. Comece a clamar, queridos. Não espere pelo microfone, não espere por nós. Fale com o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nesta hora colocamos-nos de joelhos diante de Ti, prostrados, Pai, para Te pedir a Tua bênção, a Tua provisão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, colocamos o mês de outubro nas Suas mãos. Pai, nesta hora que haja, Pai, no mês de outubro de 2022, assim como em todo ano, haja provisão, haja cura, haja milagres, haja restauração, libertação. Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora que o Senhor possa, Pai, trazer a inteireza, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse mês. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curar, salvar, batizar, Senhor, com o Espírito Santo. Que em nome de Jesus as Suas bênçãos estejam sobre nós, sobre cada um. Que o Senhor repreenda tudo aquilo que o inimigo está
projetando, tudo aquilo que o inimigo está intentando, Pai, seja desde já repreendido, anulado, atado, pois nós somos tua igreja, nós somos sacerdotes reais, nós somos, Pai, teus filhos. Oh Senhor, nós te pedimos que haja, Pai, aonde tiver uma unidade da fé, que a bênção possa alcançar, Pai, em nome de Jesus Cristo, desde o nosso apóstolo, nosso líder, da nossa bispa, atingindo a cada pastor, passando, Pai, pela sua igreja e chegando até o novo convertido, até aqueles, Pai, que adentrarem como visitantes em cada templo, em cada igreja cristã, unidade da fé, que a tua glória, a tua boa mão esteja sobre nós, e que o Senhor venha, Pai, manifestar-te com poder e grande glória. É o que eu te oro, é o que eu te peço e te agradeço desde já, Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, paz do Senhor, irmãos, amém? Quem está recebendo de Deus nessa campanha, dê um glória a Deus. Ih, tá fraco, glória a Deus. Amém. Vamos ao momento ofertório nesta hora, no Evangelho de João. Eu estava ali quando o pastor falou para fazer o momento ofertório, capítulo 15. E veio algo na minha mente, eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Porque aqui está falando de frutos. E a gente só consegue colher frutos se nós semearmos, se nós prepararmos a terra, né? E semearmos. E um certo dia, estávamos na igreja de Campo Grande, e nós estávamos em casa nos preparando para ir ao culto. E quando nós chegamos no culto, os membros estavam ali, os homens de Deus ali, e Deus tocou no meu coração. Foi uma coisa que ardeu no meu coração, para dar uma continha em valor. Foi R$100, irmãos. E eu fui e falei com meu esposo, eu não tinha. E eu falei com meu esposo, ele estava na portaria, eu falei com ele, eu precisava de R$100 para abençoar aquela pessoa que está ali. E ele falou, eu só tenho esse dinheiro aqui que é para consertar o portão, porque o nosso portão é de automático, e o rapaz ia lá no outro dia. E eu falei assim, amém. E ele falou, amém. Se Deus tocou no seu coração, toma aqui. E eu fui lá e abençoamos essa pessoa. E aí voltamos para casa. No outro dia, o rapaz que estava agendado para ir lá em casa consertar o portão não apareceu. E nós ficamos aguardando, porque era aquele horário. Nós fomos até para o portão, porque a gente fica lá atrás em casa, às vezes não escuta, não tem campainha. E de repente um vizinho nosso, que é pastor, começou a conversar com a gente. Não, a gente está aqui no portão esperando uma pessoa que vinha aqui. Mas a gente já não tinha mais o dinheiro, não sabíamos como ia fazer. E o vizinho falou, qual que é? Ele falou, não, é aqui, ó. E ele foi lá, pegou uma chave na casa dele, arrumou todo o nosso portão, e o portão começou a funcionar. E por incrível que pareça, a pessoa que a gente tinha contratado não apareceu. Então, muitas das vezes a gente fica assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu semeio? Será que eu não semeio? Nós temos que começar a semear na vida de pessoas também. Nós temos que continuar sermos fiéis dos dízimos e nas ofertas, porque assim nós vamos ser seres frutíferos. E foi para isso que Deus nos chamou, para dar frutos. Apocalipse 22:2 diz que nós temos que dar fruto a cada mês. Não é somente, irmão, a gente frutificar para as pessoas da nossa casa, mas para as pessoas de fora. Às vezes tem pessoa que bate na tua porta e pede algo, e às vezes você fala, não. Às vezes só tem 1 quilo de açúcar, corta o saco no meio, divide. Nós temos que começar a semear. E vamos ler esse texto aqui que nos ensina isso. Capítulo 15, fique de pé no seu lugar se você pode. Versículo 1. E diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma.
não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele está, este dará muito frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem lançam no fogo e ardem. E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. E eu me recordo que o pastor Tiago, ele falou assim, de repente você não sentiu naquela hora do chamado, que o apóstolo falou sobre o voto, de vir aqui na frente, naquele momento. E eu confesso aos irmãos, eu não senti. Mas depois, quando o pastor Tiago começou a falar, começou aquilo a arder verdadeiramente no meu coração. Nós chegamos em casa, eu falei com a Laura, e a Laura, eu falei, filha, você sentiu vontade de fazer o voto? Ela, mãe, eu senti. E ela já devolveu o dela e eu vou devolver o meu. Então nós cremos, irmão, verdadeiramente, que quando nós estamos no propósito do Senhor, quando nós estamos na vontade de Deus, nós vamos dar fruto. E é isso que Deus quer que você faça. Porque nós vamos semear hoje, mas nós vamos colher tudo aquilo que semeamos. É em nome de Jesus. Você que trouxe a sua oferta, você... coloque na salva que os obreiros vão passar. Você que trouxe o seu dízimo, traga aqui na frente, que os missionários, pastores vão estar orando. Você que nos assiste aí nas redes sociais, o Pix está aqui? Amém. O Pix, o número do Pix, faça o seu Pix em nome de Jesus. E tu e a tua casa será abençoada. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Podem passar a salva em nome de Jesus, amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Vamos aplaudir a Jesus, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vinha pelo meio do caminho e perguntei a mim mesmo, ou o Espírito Santo me perguntou, só sei que veio a mensagem no meu coração. Irmãos, o que há na casa do biscoito? Hã? Biscoito. Casa do chocolate. Casa do ferro. Como chama a casa de Deus? E o que há na casa de Deus? Tinha tudo, menos oração. Se a casa de Deus se chama casa de oração, esta casa terá oração constante. Amém? Você crê nisso? Nós estamos certos no nosso coração, nós vamos inaugurar a nossa sala de oração. Quem sabe você chega um pouquinho mais cedo, um lugarzinho, um espaço, motivos de oração, orações respondidas. Nós vamos ter essa sala de oração aqui dentro do templo. Em breve vocês vão conhecer o local e nós contamos com as suas orações. Irmãos, eu todo dia ouço testemunho. Hoje eu recebi no celular o testemunho da Caroline, do pai que precisava de um emprego. Deus abriu a porta do emprego, e de outras bênçãos que Deus tem operado. Nossa, eu estou assim feliz porque, irmãos, vocês que têm vindo pela manhã, têm orado, Deus está ouvindo as nossas orações na madrugada, Deus está ouvindo as nossas orações o tempo todo. Amém? Ah, Jesus, amém. Vocês são os mesmos que estavam ontem aqui na oração de Jabes? Ah, tá. Agora sim. Acho que vocês chegaram.
A segunda-feira foi pesada para vocês, irmão? Foi para mim também. Eu acho que eu estou liderando bem, porque ontem cheguei à noite em casa e falei, tem que botar aquele tijolo para dentro. Aí convoquei aí 10, foram 8. Estou liderando bem, estou não? Se convoca 10, aparece 8, tá bom. Então, graças a Deus, nós conseguimos colocar, graças a Deus, irmão, a metade para dentro. Tem outra metade. Eu não sabia que 6.000 tijolos são tantos tijolos. Mas Deus está nos dando vitória. Isso porque uma turma veio de Rio Claro sábado. E mesmo debaixo de chuva, estava lá os meninas e rapazes colocando para dentro. E nós temos visto o agir de Deus. Queridos, deixa eu ganhar tempo aqui, porque hoje a mensagem é muito especial, é ensinativa, é instrutiva e vai restaurar em você algo que você não sabe. Você é um sacerdote. A gente apenas pensa que sacerdote é o homem da casa. Sim, o homem deve ser o sacerdote da sua casa. Porém, todos nós temos um chamado para sermos sacerdotes. Queria que você lesse comigo o que está no livro de 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga eu chego lá. Aleluia. Está escrito assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes o que, gente? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que é que um sacerdote faz? Oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E nós somos sacerdócio santo, porque depois esse nome sacerdote se tornou um nome comum. Então, sacerdotes de várias seitas e religiões são chamados também de sacerdotes, inclusive no satanismo, tá? Então é por isso que Pedro nos identifica como sacerdócio santo. Diga, sacerdócio santo. Agora, olha o que está no versículo 9. Já vou ler porque já vamos daqui a pouco passar lá mesmo. Olha o que Pedro continua dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Aqui não é só sacerdócio santo, aqui é realmente sacerdócio. É algo que é real. Você é um sacerdote legítimo. Diga, eu sou um sacerdote legítimo. Vai aplicando isso em sua vida, porque você precisa entender isso. E depois ele diz: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos confirmar o que está em Apocalipse 1:6. Olha o que está, amados, em Apocalipse 1, versículo 6. Nesse texto, nos fala que a ressurreição de Jesus nos transformou a gente em quê? E nos fez o que, gente? Reis. Diga, primeira coisa que eu sou,
Toda a igreja, por favor. Primeira coisa que eu sou. Quem é homem, rei. Quem é mulher, rainha. Diga, eu sou. Nós somos um exército de reis. O que isso quer dizer? Que Deus chamou cada um de você para ser líder. Eu e você somos líderes. Eu apenas sou um líder que estou liderando outros líderes. No reino de Deus é um reino de reis. O reino de Deus é formado por reis. No reino de Deus não há súditos. No reino de Deus todos nós somos reis. Todos nós vamos reinar. Amém, irmãos? Segunda coisa que nós somos, sacerdotes. Diga, sacerdotes. Para quem? Para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Vamos destrinchar isso aqui hoje, que é muito importante essa mensagem, porque é isso que estava no meu coração desde o início da campanha, corrigir um erro administrativo meu, de não ter treinado uma igreja para a oração, de não ter treinado vocês a buscar a face de Deus. Nós ensinamos várias coisas, eu sempre vou repetir isso. Eu ensinei a vocês a conquistarem, ensinei vocês a possuírem a terra prometida, atos proféticos, dons espirituais, batalha espiritual, anulamos sofisma, quebramos encantamentos, conheceram a quarta dimensão, mas nós perdemos muito em não termos uma vida de oração. Então, esse período nós estamos corrigindo isso e vamos trabalhar isso durante o ano inteiro, porque, irmãos, 12 mensagens não explica tudo sobre oração. Tudo que você precisa saber sobre oração, 12 mensagens não explica. Mas para você não esquecer o que você está aprendendo esses dias, compre a apostila. Guarda essa apostila com você. Trabalhe essa apostila. Deus vai trazer revelações profundas. Você vai manter uma comunhão com Deus muito maior. No Antigo Testamento, irmãos, existiam 3 ministérios. 3 ofícios de liderança. O primeiro era do rei. O segundo era de um profeta. E o terceiro era do sacerdote. Todos os 3 ministérios, tanto do rei, quanto do profeta, quanto o ministério de sacerdote, tinha que ser ungido com óleo. Se você nunca assistiu a série, que pelo menos eu vi na Netflix, se eu não me engano, da rainha Elizabeth, contando a história desde a primeira rainha até essa segunda rainha. Irmãos, que ensinamentos profundos acerca da unção de um rei. A parte que me chamou a atenção é que a rainha, primeiro, tem que ser ungida por um sacerdote. Segundo, tem que ser ungida com óleo. Terceiro, não pode ser no palácio, é no templo. E aí eles explicam por quê. Porque se for o povo que elege o seu monarca, então eles prestam conta ao povo. Mas se eles são ungidos por Deus, eles prestam conta a Deus. Você imagine que quando a liderança era ungida dentro de um templo, eles sabiam que eles tinham que ser respaldados, legitimados por Deus para exercer tal função. Então, naturalmente, para eles fazerem alguma coisa errada, era mais difícil, porque eles sabiam que Deus poderia puni-los. Eles tinham que ter um caráter ilibado para não serem reprovados por Deus. Então você observa que depois que mudou 1700 e lá vai fumaça, quando chegou
a famosa Revolução Francesa, pós-modernismo, que começaram a anular a Deus como governo. Deus não existe, e o governo tem que ser humano, e aí estabelecer a democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Aonde entra Deus? Lugar nenhum. E aí virou essa bagunça que é. Todo mundo em vista do poder, em vista da posição, da riqueza, o domínio, começaram essa brigaiada que está. Capitalismo, socialismo. Mas não é isso que eu quero trabalhar aqui essa noite. Mas eu quero que você entenda a responsabilidade da unção com óleo. Você não foi ungido com óleo, mas você é um sacerdote ungido pelo Espírito Santo. A sua responsabilidade é ainda maior. Então, quando nós começamos a estudar a função de cada um, tanto do sacerdote, quanto do rei, quanto do profeta, o rei tinha a função de governar politicamente, administrar, liderar o povo. Essa era a função do rei. O profeta era sustentado pelo palácio do rei. O rei tinha a unção de riqueza, e ele sabia que era ele a responsabilidade de sustentar o profeta. Agora ouça-me. Como era difícil para Elias, que tinha que ter sido sustentado por rei, na época em que Acabe e Jezabel institui culto a Baal em Israel. Você se lembra quem sustentava o profeta que estava denunciando os pecados de idolatria da nação? O próprio Deus. Profeta que é profeta, ele não depende do ser humano para viver. O profeta depende de Deus que o sustenta. Porque se ele tiver que denunciar as falhas do rei, ele tem que denunciar. Se ele tiver que denunciar as imperfeições do rei, os disparates do rei, reprová-los se necessário for, ele tem que ser sustentado pelo Senhor. Deus enviou corvos que mandava pão e carne para Elias, quando ele estava na beira do rio Quiriate. Quando Jezabel procurou Elias para matá-lo, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que lhe deu alimento. E quando Deus deu esse alimento para ele, eu vi a Fernanda lendo aqui na abertura do culto, se eu não me engano, sábado, com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias. Quem está me ouvindo diz amém. Irmãos, prestem atenção em mim. Satanás vai tentar roubar a sua atenção de toda forma, porque ele não quer que você conheça essas verdades que eu vou falar. Não perca o seu tempo aqui. Se você veio, abra os teus ouvidos e o teu coração. Preste atenção. Por isso eu estou te chamando a atenção. Não é hora de você dormir, não é hora de você conversar, não é hora de você brincar, não é hora de você atender telefone. Dá um tempo expressivo e de qualidade a Deus. Nós estamos restaurando o seu ministério, estamos restaurando a sua identidade, quem você é e o que Deus espera de você. Por isso é importante isso. A maior função de um profeta era trazer a mensagem de Deus para o povo. Ele denunciava o pecado da nação, de seus líderes, com vista a levá-los ao arrependimento dos seus pecados. Agora o sacerdote, que é o meu caso e o seu. Que era o sacerdote? O sacerdote, ele tinha obrigações exclusivas aonde? Quem sabe? Diga comigo, no templo. Tempo não, templo. Igreja, templo. Templo.
Eu ainda estou ouvindo templo. Eu quero ouvir templo. Meu Deus do céu. Templo. E o sacerdote, o ministério sacerdotal era dividido em 3 partes. 3. Primeiro, levitas. Será que vocês conseguem falar levitas? Ei. Levitas. Quem eram os levitas? Aí vocês vão falar que são os músicos, né? Não. Música era uma das funções dos levitas. Os levitas mantinham o templo aceso. Os levitas limpavam a sujeira da morte dos animais, dos carneiros, dos bodes. Por isso que alguns diáconos têm que limpar os banheiros. As sujeiras de alguns bodes. Os levitas, eles viviam única e exclusivamente para o templo. Eram dedicados ao templo. Para você ter ideia, os levitas nem tiveram porção de... Irmão, para um pouquinho, hoje eu não sei o que está acontecendo, você está me tirando do... Onde eu estava? Não tinha o quê? Herança. Por que eles não tinham herança? Porque a Bíblia diz que a porção deles é o Senhor. Você é levita? Você é levita? Então você precisa limpar algumas sujeiras de alguns bodes. Você precisa se dedicar mais ao templo. Esse ano a gente podia botar a limpeza do templo por família, né? Todos nós somos levitas, amados. Quem exerce mais a função de levitas da igreja são os diáconos. Porque eles têm a função da limpeza, a função de manter limpo, organizado. Mas todos nós somos levitas. Não entenda que ser levita é ser músico. Porque quem botou isso na sua cabeça, botou errado. Não, eu sou levita da casa do Senhor, então eu só tenho que tocar. Não, não. Levitas são todos aqueles que prestam serviço na casa do Senhor. Um serviço na casa de oração. Amém, irmãos? Então você, como membro dessa igreja, você devia, esse ano, prestar pelo menos um serviço, um dia de serviço na casa do Senhor. Está difícil, né? Mas vamos lá. A segunda parte do sacerdote era chamado sacerdote mesmo. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que tinha uma função de levar o povo a Deus. Esses sacerdotes aí, lembrando que levitas também eram sacerdotes. Eles também podiam desempenhar as funções de sacerdote. Mas o sacerdote, especificamente, ungidos como Arão e seus filhos, tinham a responsabilidade, tinham a função de representar o povo diante de Deus. Irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande. É você se colocar como intermediário entre Deus e o povo. Então o sacerdote fazia o trabalho inverso do profeta. Enquanto o profeta trazia de Deus para o povo, o profeta levava o povo a Deus. Amém, irmãos? Então, quando o texto diz que nós somos reis e sacerdotes, sempre foi o propósito de Deus estabelecer no seu reino um reino de reis
onde todos são líderes. Considerando o novo Israel de Deus, quem é o novo Israel de Deus? É a salvação dos gentios com a salvação dos judeus, formam a igreja, o único povo que Deus olha lá de cima, é a igreja, formado de judeus convertidos e de gentios. A igreja é um reino composto pela união desses dois povos. Claro que tem que ser judeus convertidos. 1 Coríntios 10, 32 fala sobre isso. Os sacerdotes, chamados para oferecer sacrifícios espirituais, abram por favor a sua Bíblia em Hebreus 13, 15, por favor. Qual é uma das ofertas que a gente oferece a Deus hoje, amados? Uma oferta que a gente oferece para Deus hoje. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor, que é o fruto dos vossos lábios que confessa o seu nome. Uma das coisas que Deus espera seu, amado, quando você entra aqui dentro na casa de oração, por ser um sacerdote, é que você apresente um louvor. Quando você começa a fazer a sua oração, uma das coisas que Deus espera de você é que você o adore em meio à oração. Diga comigo, sacrifício de louvor. Agora eu vou mostrar para você qual o melhor e maior sacrifício que você como sacerdote pode apresentar. Romanos 12, 1. Olha o que diz aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Já está aqui na tela. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga, Deus não quer o meu dinheiro, Deus não quer o meu louvor, Deus quer o meu... Não, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Irmãos, quando alguém levava uma oferta no altar, que era um bezerro, levava uma cabra, era para quê? Para sacrificar. O que é que o ofertante levava para casa? Hã? Hein? Não. O que o ofertante levava de volta para casa? Hã? Fala. Nada. Então ficava lá? Ai, meu Deus do céu. A oferta ficava lá. Ficava o que, gente? Tudo. Vocês estão me aborrecendo, hein, hoje. Ficava tudo. Então, quando ele diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, o que significa? Hã? Fala, Jorge, alto, prega pelo amor de Deus. Fala alto para eles ouvirem. Você pegou tudo. Quem falou tudo? Ué? Esse é o nosso problema. Porque a gente quer ser sacerdote, a gente é que quer a oferta. Enquanto eu tenho que ser a oferta. Mas quando você entender que Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu carro, Deus quer tudo. Se Deus não tiver você, Ele não tem nada que é seu. Agora, se Ele tiver você, tudo que é seu é dele, e tudo que é dele é seu. Vale uma palma para Jesus, hein? Ô glória! Ô meu Pai! Depois de uma dessa, eu vou levantar uma oferta forte hoje aqui. Ele diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, entrega tudo.
santo e agradável a Deus, esse é o culto que agrada o Senhor. Irmãos, que esse ano não se dê a Deus pela metade, pelo amor de Deus. 10%, tudo. Você tem que cantar, e eu sou teu, Senhor, eu sou teu. E isso tem que ser uma verdade, eu sou mesmo. Eu não sou do mundo, eu não sou da internet, eu não sou do TikTok. Eu sou teu. Eu sou dele. Irmãos, é isso. Nós precisamos entender, sacerdotes sacrificam tudo. Hoje, como nós somos chamados? Nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais diante de Deus. E esses sacrifícios espirituais envolvem o nosso louvor, mas sobretudo eu mesmo sou a oferta. O intercessor é o que assume o lugar de outro, é o que defende o caso alheio. Quando você ora dessa forma por outra pessoa, pelas nações do mundo, você está intercedendo por ele junto a Deus, cumprindo o seu papel de sacerdote neste ofício. Por isso que nós somos o maior sacrifício. Agora, leia comigo uma coisa interessante em Gênesis 8:20. Antes da instauração da lei de Moisés, irmãos, eu vou trabalhar agora a transição desse tempo. O chefe de família, o homem, o cabeça da casa, era o seu sacerdote. Deus pensava assim, Deus pensa assim até hoje. Gênesis 8:20, o que diz? Está escrito assim: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Ué, se só sacerdote podia oferecer altar, sacrifício, então por que Deus aceitou de Noé? Porque ele era líder, o cabeça da casa. Deus aceitou de Abraão muito antes da lei, muito antes de Levi. Por que Deus aceitou? Porque Deus entende que o homem é o cabeça da casa, é o sacerdote do seu lar. É obrigação sua, homem, chamar sua família para orar. É obrigação sua, homem, chamar os seus filhos para se prostrarem diante de Deus. É você que tem que ensinar eles a se aproximar do altar. Você às vezes tem feito bem o papel de progenitor, de provedor, tem feito bem o papel, né, de gritar, de mandar, de liderar, mas está faltando o lado espiritual. Está faltando o seu lado sacerdotal falar mais alto. Você chamar a sua família para um tempo com Deus. Você oferecer sacrifício junto com a sua família. Olha o que está em Gênesis 26:25. Ainda, Gênesis 26:25. Está escrito assim: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os seus servos de Isaque, cavaram ali um poço. Então quem edificou um altar? Então Noé edificava altar, Abraão aprendeu e outras gerações aprendeu a edificar altar. Chega em Isaque, filho de Abraão, que oferece altar e que ensina os seus filhos, 12 filhos, a tribo de Israel, a erguerem altares para Deus. Isso significa que uma das funções de um pai é ensinar os seus filhos a ofertarem a Deus. Desde cedo. A entregarem a Deus uma oferta. Quando entregar a Ele uma mesada, ensina a Ele. Você tem que tirar a parte que é de Deus, 10%. Fica em cima. Para o teu bem. Para a sua família ser próspera. Olha o que está no 31:54 de Gênesis. Vamos fazer aqui uma transição, você precisa entender isso. E ofereceu Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaque.
um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Jacó oferecendo como um patriarca, como um sacerdote da sua família, um altar. Agora, depois disso, deixou de ser uma coisa exclusiva dos sacerdotes do altar, ou seja, Deus não é mais somente o homem da família que representa a sua família diante de Deus. Deus institui então os sacerdotes. Levítico 8, 12 a 13. Levítico 8, 12, 13. Com o advento da lei, a tribo de Levi, ou seja, Arão e seus filhos, seus descendentes, assumiu a função sacerdotal. Muito lindo isso aqui. Depois derramaram do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras como o Senhor ordenara a Moisés. A partir daqui, somente Arão e seus filhos podem oferecer holocaustos e sacrifícios. Até quando? Alguém sabe? Até vir Jesus. O último e perfeito sacrifício, que a partir dali não precisa mais de representantes para você chegar a Deus. Você mesmo se representa diante dele. O véu do templo se rasgou e a partir daqui você mesmo pode falar direto com Deus. Mas parece que a gente quer restaurar isso. Pastor, ora por mim. Apóstolo, ora por mim porque a sua oração é mais ouvida. Quem te disse isso? Não. Não. Você mesmo pode falar com Deus. Dentro, irmão, da dispensação neotestamentária, cumpriu-se na igreja o ideal que Deus queria que todos os hebreus fossem sacerdotes. Era a vontade de Deus, escuta isso, que todos os hebreus fossem sacerdotes. Está em Êxodo 19:6, eu não vou ler. Mas Israel falhou, eles pecaram e o sacerdócio ficou restrito à tribo de Levi. E devido ao pecado de Israel, foi por isso que eles não se tornaram todos sacerdotes de ir direto a Deus. Pode colocar Êxodo 19:6, eu vou te mostrar isso. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, pelo seu sangue, nos abriu um novo caminho para chegarmos a Deus. Olha a vontade de Deus para o povo de Israel. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse era o desejo de Deus, que todos os israelitas fossem sacerdotes. Mas eles falharam com seus pecados de idolatria, falharam afastando-se de Deus. Então Deus precisa enviar Jesus. E Jesus vem, e quando Jesus morre na cruz do Calvário, olha o que acontece em Hebreus 10, 19 e 22. Eu espero estar estabelecendo uma base bem sólida para as próximas afirmações que eu vou ter que fazer aqui. Que são afirmações que vocês têm que segurar na cadeira. Então, eu quero fazer uma base bem sólida, bíblica. Então, em Hebreus 10, 19 a 22, está escrito assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Eu e você podemos entrar. Por causa de quê? Pelo sangue de Jesus. Você pode falar mais alto? Pelo sangue. Só as mulheres. Só os homens agora. Todos. Pelos. Nós podemos entrar agora no santuário. Aquela parte que era do templo que tinha o átrio. Você só chegava mais ou menos ali para oferecer oferta. Depois, lugar santo, só o sacerdote. Depois, santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano.
Quem era o sumo sacerdote? Era a terceira parte dos sacerdotes. A primeira parte era levita, a segunda era os sacerdotes, e terceiro, o sumo sacerdote, que era o sacerdote que liderava todos os demais sacerdotes. Olha só, era o que exercia a função de liderança sobre todos os demais. Vamos ao próximo versículo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne que foi rasgada, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, é que nós podemos entrar na presença do Senhor, Santo dos Santos. E maravilha, amados. Isso aqui é uma base, uma estrutura, que quando você entender, amados, você vai ver o privilégio que você tem de orar. Deus, através de Jesus Cristo, nos abriu um novo caminho de acesso a Ele mesmo. É a vontade de Deus que você fala com Ele, porque Ele quer falar com você. Amém, gente? Como é que era o ofício sacerdotal? Encontramos o pano de fundo para entender esse chamado ao sacerdócio de intercessão, no exemplo do sacerdócio levítico no Antigo Testamento. A responsabilidade de um sacerdote, escuta, vai além de intercessor, amados. Quando um leproso era purificado, o que Jesus falava? Não diga a ninguém, vai e apresenta-se ao sacerdote. Houve um assassinato aqui no bairro. Quem é que investigava? Sacerdote. Agora tem que julgar o caso entre duas mulheres que estão brigando. Você acha que quem julgava? Sacerdote. Se você entender quem tu é, Deus está te dando poder para decretos. Deus está te dando poder para ligar e desligar, permitir e proibir, abrir e fechar. Deus está dizendo, você é sacerdote, você diante de mim pode executar as suas funções. Toda vez que alguém era curado, quem examinava um leproso e dizia, está purificado, é verdade, está curado. Jesus curou um cego. Vai e lava no tanque de Siloé, mas antes de apresentar ao povo que você está curado, vai lá no sacerdote para ele designar que você está curado. Era o sacerdote quem declarava as coisas na vida das pessoas. É por isso, meus amados, que quando você entender o poder que há sobre a sua vida, você vai falar, meu filho, você está abençoado, a porta está aberta. Você vai olhar para a pessoa e você vai entender que isso não é só função de profeta. O sacerdote determina o futuro das pessoas. Então não entenda ser sacerdote como apenas alguém que intercedia ou representava diante de Deus e o povo. Deixa eu mostrar para você Deuteronômio 17, versículo 8 a 11. 4 versículozinhos para você ver um trabalho dos sacerdotes, muito lindo. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, ou seja, para ser decidida, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígio, não é um juiz, não é um advogado nas tuas portas. Então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Segue. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo.
O Senhor está dizendo que nós somos reis e sacerdotes. Olha o poder que você tem. Já está no 11? Não. Tem o 10 e o 11 ainda. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Aqui está o segredo. Conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem. Te não desviarás nem para a direita nem para a esquerda. Essa era uma das funções do sacerdote. Eles faziam esse trabalho de investigação, de apurar, de levantar as coisas, de dizer quem está certo, quem está errado. Eles atestavam depois de um ritual severo, a cura de um leproso, como eu já disse, de uma doença. Se você ler Levítico 14, irmãos, todo o capítulo, você vai ver que era uma cerimônia, sabe, que representa toda a cruz de Cristo, quando eles tinham que pegar ali uma ave viva, e outra ave, eles tinham que, duas aves, uma eles matavam, a outra ficava viva. A viva eles molhavam no sangue com água da ave viva, a ave viva representando mas a maior responsabilidade de um sacerdote eu vou te mostrar agora. Qual é? Porque eu já estou entrando na conclusão, é rápida mesmo. Não esqueça isso. Se você é uma sacerdotisa, se você é um sacerdote de verdade, você tem que estar aqui, ó, Salmo 25, 3 a 6. Eu vou ler com você, Salmo 25, 3 a 6. Saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde da eternidade. Qual era a maior responsabilidade? Qual é a maior responsabilidade do sacerdote? Permanecer na presença. Diga comigo, permanecer na presença. Por isso, irmãos, tem uma parte que a gente ora na oração que está errada. A gente fala assim, Senhor, eu entro na tua presença. Aonde você estava antes? Senhor, eu estou entrando agora em tua presença. Você estava onde antes? Rodeando a terra e passeando por ela? Diga a pessoa que está ao seu lado, não saia da presença. Eu vou pregar bem devagarzinho, porque você não pode esquecer isso. A maior responsabilidade de quem é um sacerdote é estar na presença no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 365 dias no ano, 24 horas por dia, até na hora que está dormindo, está na presença. E por favor, amados, nunca mais ore, Senhor, eu entro em tua presença. Porque eu vou perguntar para você, aonde você estava? Aí você me responde, eu estava ajudando o diabo, rodeando a terra e passeando por ela. A maior responsabilidade, o sacerdote, quando eu digo estar na presença, eu estou dizendo assim, você tem que estar disponível para a hora de Deus. Tem muita gente que quer servir a Deus na sua hora. Irmãos, está errado. É você que se encaixa na hora de Deus. Entenda isso. Tem gente que vira para Deus e fala assim, Senhor, infelizmente eu não posso não. Eu vou dormir porque eu estou cansado. Mas meu filho, eu preciso que você interceda agora pelo apóstolo. Não, Senhor, deixa eu dormir. Aí fala, cadê? Tem que estar na presença. Tem que estar na presença.
1 Samuel 2, olha que lindo isso aqui, 1 Samuel 2, 27 a 36, eu vou ler todos os versículos, todos eles. 1 Samuel 2, 27 a 36, dão 9 versículos, mas eu vou ler todos. Ele diz assim: veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Vamos nos contextualizar antes de continuar a leitura. Do que esse texto está falando? Está falando do sacerdote Eli, que tinha 2 filhos que também eram sacerdotes. Mas Eli estava cego, e os seus 2 filhos faziam o que queriam no templo. Inclusive, tinham relações sexuais com as mulheres dentro do templo. Os caras adulteravam dentro do templo, está na Bíblia. Os caras metiam o garfo tridente, está na Bíblia. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eles pegavam o garfo tridente, pegavam carne crua para cozer para eles. E a carne tinha que ser queimada. Era para Deus, era carne santa. Quem estava queimando a carne dizia assim: espera assar, depois você toma a tua parte. Eles diziam: não, eu quero agora, ou você me dá agora, ou eu vou te tomar. Os caras não tinham, irmãos, nenhuma reverência, respeito por Deus. Então escuta o que eu vou te falar. Você não pode ser um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, se você não tem reverência na casa de Deus. Você precisa aprender a ter reverência na casa de Deus. Porque a igreja está virando uma bagunça. As pessoas levantam para ir ao banheiro e beber água de vício. Porque se você tiver que pegar um trem aqui em Japeri e soltar no centro do Rio de Janeiro, você vai 2 horas, 2 horas e meia e olhe lá. E você não vai ao banheiro. O culto dura 2 horas e você toda hora tem que estar ao banheiro. Toda hora você tem que beber água. Você é um levita da casa de Deus, você acha que você pode deixar o altar e agora estou deixando o altar, agora vou dar uma passeada, porque eu já fiz a minha parte. Você acha que porque senta na galeria dá para comer uma pipoquinha enquanto o culto está comendo? É? Outros ficam igual vaca mascando chiclete. Aí você pega hoje os templos, irmãos. Como é que é o nome da casa de Deus mesmo? Não, a gente vai chamar casa de papel de bala. Porque é o que tem, amados. Vira, ó, umas 3, 4 cadeiras aí. Se você não virar a cadeira, se não tiver um chiclete agarrado aí, eu vou te falar um negócio. Eu sou mentiroso. Como é que você não tem cuidado com as coisas de Deus? As coisas de Deus são todas santas. As coisas de Deus são todas santas. Todas santas. Porque o Deus que está aqui é santo. Então nós precisamos aprender a ter reverência. Vou falar uma coisa para você. Eu já cheguei aqui em culto. Aí eu fico lá dentro, lá na picape lá. Aí às vezes está o pastor Tiago abrindo o culto, está a missionária Solange, alguém está fazendo a palavra, eu estou vendo as adolescentes. Para lá, para cá, para lá, sobe e desce, sobe e desce. Mas esse povo não tem respeito com a hora da oração, não? Não viu que o culto começou? Tem um lugar, não sei se aqui a gente consegue, mas tem um lugar, igrejas que eu vou pregar. Por exemplo, Piracicaba, Igreja do Nazareno. Irmão, o povo chega 5 minutos antes de começar o culto e eles se assentam. Aí daqui a pouco, está todo mundo, parece uma feira, né? O culto não começou. Aí tem 2, 3 irmãozinhos lá de joelho, orando: Senhor, fala hoje, usa o teu servo, tenha misericórdia dele, orando pelo pastor. Aí um grupo de intercessão lá dentro, clamando, o ministério de louvor que vai orar, e a igreja uma bagunça. Aí daqui a pouco, começa a colocar contagem regressiva para começar o culto. Aí a contagem regressiva para começar o culto,
Aí, silêncio. Mas eu gostei daquilo. Quando dá assim 0, a igreja toda de pé e já começa aplaudindo o Senhor Jesus. Então vamos contar, vamos fazer um ensaio aqui. Quem for abrir o culto faz isso agora, tá? Vou fazer contagem regressiva de 5 segundos. E nessa contagem regressiva você fica em pé e já começa aplaudindo a Jesus. Assim se começa um culto. Você pode estar numa sala de audiência, o juiz entrou. Quando o juiz entra, você tem que ficar de pé. Quando o juiz manda sentar, você se assenta. A igreja é uma bagunça. Irmão, vamos ficar de pé para orar. Eu não vou. Irmão, vamos ficar de pé para a gente cantar uns louvores ao Senhor. Vamos, irmão, vamos se animar. Fica me mandando? Ninguém manda em mim, não. Para que tu vem? Tu é sacerdote ou é bode? Está mais para bode que sacerdote. Reverência é reverência, amados. Ai, não aguenta aquela igreja. Senta, levanta, levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta. Ué, irmão, a bênção está na obediência. É nessa hora que Jesus cura a sua coluna. O bico de papagaio vai embora. 5, 4, 3, 2, 1. Isso é culto. Pode sentar. Isso é culto. Então, toda vez que alguém pegar o microfone nessa igreja, vamos começar o culto. Ninguém lá fora. Ninguém passeando no pátio da igreja. Ninguém conversando dentro da igreja. Vai começar o culto. Acabou o seu tempo. O tempo agora é de Jeová. Por isso que eu vou ler para você as responsabilidades de um sacerdote. E o que Deus faz com quem o despreza. Olha o que diz aqui, ó. Segue. Então esse profeta veio corrigir a casa de Eli. O Senhor está dizendo para ele: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar. O altar é de quem? Então esse altar não é meu. Esse altar não é do pastor Fábio, nem desse pessoal do louvor. Por isso o altar não pode ser uma bagunça, não. O altar tem que estar sempre organizado. O altar tem que estar sempre limpo. Seu instrumento tem que estar tinindo. O altar é do Senhor. Vamos continuar. Já está terminando a campanha mesmo, você não tem como faltar mais. Para acender, e o Senhor diz: escolhi você para acender o incenso. Quem acende o incenso é sacerdote. Incenso é oração. E para trazer o éfode perante mim. Outra hora eu vou te explicar o éfode. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. O que Deus está dizendo? Eu te sustento. Segue. Por que pisastes o meu sacrifício? E a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre seria meu sacerdote. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam, serão desprezados. Ele diz assim: quem tem respeito por mim, eu respeito.
Quem não tem respeito por Deus, irmãos, Deus não tem respeito por você. Segue. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Ou seja, todo mundo vai morrer? Todo mundo vai morrer? Novo. Não vai ter ancião na sua casa, não vai ficar velho. Vai morrer jovem. Você entende por que algumas igrejas, algumas pessoas, por falta de reverência, morrem? Irmãos, põe na internet, você vai ver um monte de igreja que de vez em quando tem uns que empacota no meio do culto. Empacota no meio do culto, eu estou te falando. Sabe por quê? Você vai ver o que a pessoa estava fazendo antes. Uma irreverência. Uma bagunça na casa de Deus. Quer ver pessoas que não têm respeito por Deus? Você, além de chegar atrasado, é o primeiro a ir embora antes de terminar o culto. Não, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que sair 5 da manhã. É só você? Só você? Que hora que você sai, pastor Tiago? Para trabalhar, você e a Fernanda? Acorda 2:30 da manhã. E só sai depois do amém. Assim, meus irmãos, você imagina uma coisa, a semana tem 138 horas, acho que 136, 138, negócio assim. Tem gente que só vem aqui aos domingos. Quanto você dá de culto para Deus? 2 horas quando você chega na hora. Coloca hoje lá no Facebook, hoje foi culto de doutrina. Jeová passou a espada. Eu disse que uma hora eu ia pegar vocês. E eu estou lightzinho hoje. Então eu vejo, o fogo está comendo, a glória está descendo. Eu sei, amados, por mim, eu terminaria 9 horas em ponto. Eu faria para você um culto light. Manteiga com açúcar, foi nada, uma palavrinha, leio tudo que eu preguei, que eu escrevi, tchau, vão na bênção. Recolher a oferta sua e tá bom. Você sai daqui sem edificação, sem cura, sem milagre, sem libertação. Agora, a igreja onde o Espírito Santo dirige, irmãos, a casa é dele, a hora é dele, o tempo é dele, ele opera como quer, a hora que quer e se quiser. Quando a gente canta aqui, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tem ou não tem? Tem liberdade aqui. Então, irmãos, se você pegar, tá, em lugares aí, você vê, ó, difícil você ver criança andando aqui. Até porque, mas, o que nós queremos mostrar para você, irmãos, que a hora do culto, amanhã quando eu explicar sobre o incenso, aí você vai ver a outra parte. Eu vou terminar aqui. Ele diz, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Segue. E verás um inimigo na morada. Verás um inimigo na morada. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Meu Deus. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, ou seja, que eu não tirar com a raiz e tudo, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Deus está dizendo para Eli, e isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e Finés, esses rebeldes que eu te falei, ambos morrerão no mesmo dia. Que mais? Eu suscitarei, levantarei para mim
um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Eu vou levantar alguém que será um sacerdote de verdade, e o nome dele será Samuel. Então, quando você cantar a geração de Samuel, você está cantando isso aqui. Uma geração que anda na presença, uma geração que ama, que é segundo o coração de Deus, tá? Que tem uma casa firme, que anda sempre diante do ungido. É isso aí. Último versículo 36. Ele diz assim: e será que todo aquele que restar da tua casa, ele virá inclinar-te diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Ou seja, passou de ti o seu chamado. O teu chamado agora será de outro. Então, irmãos, isso é uma coisa poderosa. Então os sacerdotes permaneciam diante de Deus para ministrar a ele com sacrifícios e ofertas, e eles também permaneciam entre Deus justo, o Deus justo e o homem pecador, unindo no lugar do sacrifício de sangue. É por isso que às vezes quando você vai interceder por alguém, você sente a dor da pessoa, você sente o que ela está passando. O sacerdócio que era dos levitas, sacerdote e sumo sacerdote, Jesus é o último sacerdote para sempre. E eu quero encerrar mostrando para você o seguinte: o sacerdócio levítico, escuta isso, irmão, do passado, no Antigo Testamento, era passado de geração para outra geração, por intermédio dos descendentes da tribo de Levi. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque olha só, nós não somos mais, isso você tem que saber, não somos mais sacerdote pela ordem de Levi. Nós somos hoje sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas apóstolo, quem é Melquisedeque? Eu vou te mostrar. Em Hebreus 5, abra aí por favor, versículo 10, e também o capítulo 6, versículo 20. Por que nós somos sacerdotes hoje? Não por causa de Levi. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 5:10, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Levi. 6:20 agora. Está escrito assim: onde Jesus, nosso precursor, ou seja, quem começou primeiro, o primeiro da linhagem, entrou por nós, feito eternamente o que, gente? Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que nós somos de Jesus? Irmãos. O que nós somos de Jesus? Herdeiro. Nós temos um louvor que cantamos sempre assim: tudo que Jesus conquistou na cruz. Uma das coisas, irmão, Jesus conquistou tanta coisa para nós, inclusive essa: nos tornar reis, como ele é rei, nos tornar sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, como ele é. Nós agora podemos entrar na presença. Agora, irmãos, que coisa interessante isso. É uma nova linhagem. Sabe quem era Melquisedeque? Melquisedeque é alguém que não tinha genealogia, nem princípio de dias. Não tem o nome do pai, nem o nome da mãe de Melquisedeque. Ele aparece em Gênesis 14, quando Abraão está vindo da guerra de 5 reis contra 4 reis, e que Abraão vence e toma os despojos, e ele dá o dízimo a Melquisedeque. Sabe o que Melquisedeque dá a ele? Pão e vinho, representando ali, sabe quem? Jesus, o meu corpo e o meu sangue. Então aquele Melquisedeque ali,
que não tem começo e nem vai ter fim, genealogia de dia, é o próprio Jesus. Porque ele era rei de Salém. Quem era Salém? Jerusalém. A cidade de Davi. E se é a cidade de Davi, é a cidade do mestre, é a cidade de Jesus. Então Melquisedeque é Jesus. Representa Jesus. Por isso que em Hebreus 7, versículo 1 fala sobre isso. Hebreus 7, versículo 1. Rapidinho. Vamos ver se você entendeu o que eu expliquei. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém ou Jerusalém, sacerdote de quem, irmãos? Ele era o quê? O que ele era? Mais forte. O que ele era? Sacerdote. Então só um sacerdote legitima outro sacerdote. O que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então o sacerdote tem o poder de abençoar. Tem mais? A quem também Abraão deu o e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Por isso que nós somos reis e sacerdotes. Segue mais, por favor. Sem pai, esse Melquisedeque, não tem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É por isso que aí nós nos tornamos sacerdotes. Irmãos, isso é muito poderoso. Pode botar só o 25 para mim, por favor, até o 28. Porque se eu for ler todo o Hebreus 7, fala tudo, mas não vai dar tempo. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para... Jesus é um sacerdote que continua fazendo o que por nós? Eita maravilha! Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, uma linhagem de sacerdote mais poderosa que a de Levi. Porque os sacerdotes, antes de pedir perdão pelo pecado do povo, tinham que pedir perdão pelos seus próprios pecados. Jesus é um sacerdote que não precisou pedir perdão pelos pecados dele, porque nele não há pecado, nele não há mácula, não há erro, não há mancha. Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse já é outro versículo? Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. E o 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes. A lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constitui ao Filho, Jesus Cristo, perfeito para sempre. Fique de pé no seu lugar. Vamos dar ao nosso sumo sacerdote Jesus uma linda salva de palmas esta noite. Vê se acha na harpa para mim um hino da harpa cristã em fervente oração. Se eu não me engano é 577. Deixa o Espírito Santo mover o seu coração.
Já achou? É isso mesmo? 577? Aqui é Paulo Matos, meu pai. Eu queria que você fechasse os seus olhos para eu falar algo com você. Eu quero falar com o seu espírito. Não com a sua alma, com o seu espírito agora. Os paralelos entre Cristo e o sumo sacerdote do Antigo Testamento são impressionantes. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E somente uma vez por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote, para você que ainda não entendeu, o sacerdote, o levita vivia no templo, o sacerdote pedia perdão pelo pecado do povo, mas somente o sumo sacerdote podia pedir perdão pelo pecado de toda a nação. Então diga comigo, o sumo sacerdote é o único que pode pedir perdão pelo pecado de toda a nação. Jesus, amado, o sumo sacerdote do sumo sacerdote, ele não pediu perdão pelo pecado dos brasileiros, dos argentinos, dos alemães, mas pediu perdão pelo pecado do mundo inteiro. Para você ver a excelência do Jesus que você serve. E ele te levantou também agora, como um sumo sacerdote, nos dá o direito de orar pela nossa nação. Ele nos dá o direito de orar pelo nosso povo, de orar pela nossa família. Mas os sumos sacerdotes do passado, primeiro tinham de oferecer um sacrifício de sangue por si mesmo, depois pelo povo. Do mesmo modo, irmão, Cristo ofereceu o seu próprio sangue para fazer expiação pelos nossos pecados. Então, em nosso benefício, entrou no santuário interior, que está além do véu. Por isso, o único caminho para irmos a Deus é através do nosso único sacerdote, Jesus Cristo. Se você tem feito essa campanha, querendo milagres, querendo vitórias, querendo libertação, querendo solução de seus problemas, eu não posso dar e nenhum dos pastores pode dar. Jesus é a única solução. Jesus é o único que pode te salvar. Jesus é o único que pode te libertar. Então, se você está afastado do caminho de Jesus, você precisa esta noite voltar aos braços de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, nunca, só frequentou a igreja e nunca disse Jesus é o meu Salvador, você precisa dizer hoje, porque esta é uma noite de salvação. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante bem alto a sua mão onde você estiver. Se você quer entregar a vida a Jesus, eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que Ele é o meu sumo sacerdote. Ele é o meu rei. Aquele que derramou o seu sangue por mim. Só Ele pode fazer isso. Se você está afastado, afastada do caminho do Senhor, você precisa regressar. Então levante bem alto a sua mão, se identifique, voltando hoje para o braço do sumo pastor que é Jesus Cristo. Tem alguém? Tem alguém esta noite que tem ouvido a palavra, tem ouvido a pregação do Evangelho? Talvez essa mensagem foi escolhida por Deus só para você.
só por causa de você. E Jesus quer te salvar hoje. Irmãos, se eu estou fazendo o apelo, se o Espírito Santo me levou a fazer o apelo, não estava nos meus planos. Alguém aqui precisa renovar a sua aliança com Deus. Alguém aqui precisa voltar aos braços do Pai. Alguém precisa dizer a Jesus: eu te quero, Senhor. Ali está vindo uma pessoa, aplaude a Jesus. Faz a festa, amado. Alguém abrace a ela, por favor. Onde está a segunda pessoa esta noite? Jesus está chamando você. Ele é o sumo sacerdote e Ele intercede até hoje por nós. Se você quer que Ele interceda por você, você precisa vir a Ele. É só você pedir licença, onde você estiver, na galeria, no meu lado direito, no meu lado esquerdo. Peça licença, mas venha Jesus. Venha Jesus. Venha Jesus. Venha Jesus. Aleluia! Venha Jesus. Que maravilha, essa pessoa chorando, porque, irmãos, esse momento é um momento pessoal, só o Espírito Santo e ela sabe o que está passando no coração dela agora. Só o Espírito Santo sabe, que é Ele que convence, e foi o Espírito Santo que disse para ela: você precisa voltar. E nós vamos orar por ela. A igreja quer levantar a mão para cá, vocês são intercessores. Nós somos sacerdotes. Qual o seu nome, filha? Eliane. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a irmã Eliane ao Senhor. Senhor, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E significa, Senhor, que o Teu Espírito a convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora essa tua filha volta para os braços do Pai. Senhor, ela é recebida e é amada por nós. E ela é querida e bem-vinda a esta casa de oração, a família do Senhor. E eu sei que agora ela entra na lista de intercessão de Jesus, porque ela também agora é filha de Abraão. Eu te peço, escreva o nome dela no livro da vida, com letras de sangue, para nunca mais se apagar. Em nome de Jesus, amém. Diga comigo assim: Jesus, eu, Eliane, confesso que sou pecadora e que Jesus é o único que podia me salvar, e eu hoje estou salva, porque eu entrego a minha vida a Jesus Cristo para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amado, se você faz uma festa de mulheres, uma festa de homem, uma campanha de 12 dias, e não tem almas, mas quando tem alma, todo o nosso esforço, todas as nossas orações já valeu. Amém? Canta comigo esse louvor, seu espírito. Não, tem aqui, amada, mas me dá aqui, que é melhor. Em fervente, oh meu Deus, de verdade, amados, peça ao Senhor perdão
por você ter dado sua parte do seu sacrifício, por você não ser toda dele. O sacrifício de louvor agrada o Senhor, sim, mas Ele quer eu no altar. Ele quer eu derramado no altar, como sacrifício vivo. Ele quer eu aproximado, próximo. Eu queria que você orasse nesse momento e pudesse, se você entendeu o que é sacerdote, se você entendeu o que é uma sacerdotisa, interceda por si mesmo agora. Não ore por ninguém agora, ore por si mesmo. Ore por você mesmo. Apresenta a sua vida ao Senhor. Apresente o seu ministério ao Senhor. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a deixar tudo no altar, tudo. Que eu seja um sacerdote de vida consagrada. Que eu seja uma mulher de vida consagrada, um homem de vida consagrada. Senhor Jesus, eu quero pedir que eu seja, Senhor, todo do altar. Senhor, que eu exerça o meu papel de sacerdote, de estar sempre na presença, sempre na presença, sempre na presença. Não quero mais me ausentar da presença. Na presença de manhã, de tarde, de noite, de manhã todos os dias da semana, na presença, Senhor, todos os dias dos meses, todos os meses do ano, na presença, na presença, na presença, na presença, Senhor. Oh meu Deus, a tua casa será chamada casa de oração, e aqui é o lugar de oração, e nós estamos orando. Suba a nossa oração como um incenso suave e agradável a Ti, porque a outra oferta do sacerdote é o incenso. É o incenso, é a oração, Senhor, e ela precisa subir, porque o Senhor ama o cheiro da oração. O Senhor sente prazer, se delicia na oração. Tu ama a oração. Tu ama a oração. Presta atenção. Todo culto ele tem prelúdio, pós-lúdio, interlúdio. Significa que o prelúdio é o meu tempo antes de entrar no culto, o interlúdio durante o culto e o pós-lúdio após o culto. As igrejas antigas, principalmente as tradicionais, o pós-lúdio é assim: senta na sua cadeira, isso é reverência, senta na sua cadeira agora, por favor, curve a sua cabeça e agradeça pelo culto, depois em reverência saia. Agradeça pelo culto, se Deus falou contigo, medite na palavra, depois saia. Isso é reverência.